Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em Gênesis capítulo 21. E olha, é um capítulo intenso, viu? Cheio de emoções que vão da alegria mais pura ao desespero total. É uma história que gira em torno de duas promessas divinas: o nascimento de um filho que era aguardado há muito, muito tempo e uma separação dolorosa que acaba definindo o destino de duas nações inteiras. Para a gente entender bem essa história, vamos passar por 5 momentos principais. Primeiro, a promessa cumprida, com a chegada de Isaac. Depois, vamos ver o conflito familiar que explode. Em seguida, o exílio de Agar e Ismael no deserto, a voz que vem do céu para salvá-los e, por fim, o juramento do poço. Vamos lá. Bom, a nossa história começa da melhor forma possível, com uma alegria imensa e a concretização de uma promessa que, francamente, parecia impossível de acontecer. É Deus cumprindo o que tinha anunciado a Abraão e Sara. E para a gente ter uma ideia da dimensão disso, Abraão tinha 100 anos de idade quando seu filho Isaque nasceu. 100 anos! Sara também já é muito idosa. Esse número não está aí à toa, não. Ele serve para mostrar o quão milagroso foi esse evento, um nascimento que ia contra todas as leis da natureza. E a reação da Sara? É sensacional. Ela diz: Deus fez com que eu me risse. O nome do filho, Isaque, quer dizer ele ri. Aquela risada que antes talvez fosse de dúvida, sabe? Agora virou uma risada de pura alegria, uma alegria contagiante. Ela até fala que todo mundo que ouvir a história vai se alegrar junto com ela. Ou seja, o nascimento de Isaac é a prova viva de que a promessa está se cumprindo. Ele recebe o nome de Isaac e no 8º dia é circuncidado, direitinho como Deus tinha mandado. Cada um desses passos confirma o lugar dele como o herdeiro da aliança. É através dele que a promessa divina vai continuar. Mas como nem tudo são flores, essa alegria toda não dura muito tempo. A chegada do herdeiro prometido cria uma dinâmica bem complicada dentro da família e o conflito, claro, não demora a aparecer. O estopim de tudo acontece durante a festa de desmame de Isaac, que deveria ser um momento de pura celebração. O texto diz que Sara vê Ismael, o outro filho de Abraão, o filho dele com a serva Agar, zombando do pequeno Isaac. Essa zombaria, esse ato, é o que joga lenha na fogueira para tudo que vem depois. E aí a gente vê o coração do problema, né? Duas reações totalmente opostas. De um lado, Sara, irredutível, vendo Ismael como uma ameaça direta à herança de Isaac. Do outro, a angústia de Abraão. Poxa, Ismael também era filho dele. A ideia de mandar o próprio filho embora é devastadora. É um conflito pesado entre proteger a promessa e o amor de um pai. E é bem nesse impasse que Deus entra na história. Ele fala com Abraão e diz para ele fazer o que Sara pediu, confirmando que a linhagem da promessa viria só por Isaac. Mas, isso aqui é muito importante, Deus também faz uma promessa para Ismael. Por ele ser filho de Abraão, ele também daria origem a uma grande nação. 2 promessas, 2 destinos, 2 povos cujas histórias iam se cruzar por milênios. Ok, decisão tomada. E agora a história muda completamente de foco. A gente passa a acompanhar a jornada de Agar e Ismael, que são enviados para a incerteza e a brutalidade do deserto. A cena da expulsão ela é bem direta e até um pouco fria. Abraão levanta de madrugada, dá para Agar um pouco de pão e um recipiente com água e simplesmente os despede. Eles começam a vagar pelo deserto de Berseba até que o pior acontece. A água, o bem mais precioso que eles tinham, acaba. A narrativa vai construindo uma sensação de desespero que só aumenta. E aqui é o fundo do poço. Sem água, sem esperança. Agar toma uma atitude de desespero total. Ela coloca o filho debaixo de um arbusto, porque ela simplesmente não aguenta vê-lo morrer. É um retrato muito duro da condição humana diante da morte. Mas é justamente nesse momento, no auge do desespero, na escuridão total, que a história tem uma virada daquelas de cinema. O sofrimento humano encontra a intervenção divina de uma forma direta e poderosa. O grito da Agar nossa, é de cortar o coração. Não posso ver morrer o meu menino. A dor dela é quase palpável. E é o som desse sofrimento que, de alguma forma, alcança os céus. E a resposta vem. Um anjo de Deus chama por Agar lá do céu. A primeira pergunta: que tens tu, Agar?
Já muda o foco, tira do desespero e abre uma possibilidade. E logo em seguida vem a ordem e a garantia. Nada receis. E o motivo? Porque Deus ouviu o choro do menino. E olha que interessante. A promessa que Deus fez para Abraão sobre Ismael agora é repetida, mas diretamente para Agar. Ela é orientada a levantar o filho, a cuidar dele, porque Deus vai fazer dele uma grande nação. Essa promessa, feita ali no meio do nada, é a certeza de que a história deles não acabava ali. Na verdade, estava só começando. E a ajuda divina não demora, é imediata. O texto diz que Deus abriu-lhe os olhos e ela vê um poço de água. A salvação não estava longe, estava ali o tempo todo, mas o desespero era tanto que ela não conseguia enxergar. Com essa ajuda, ela enche o recipiente e salva a vida do filho. Agora, na parte final do capítulo, a gente muda totalmente de assunto e de cenário. A gente sai desse drama familiar intenso e entra no campo da política, da diplomacia. O assunto agora é garantir recursos e a sobrevivência a longo prazo. Abraão, já visto como uma figura de poder, precisa formalizar sua posição. Então quem aparece? Abimeleque, que era um rei da região, junto com o Ficol, o chefe do seu exército. Eles procuram Abraão. E o motivo é bem claro. Eles perceberam que Deus estava com Abraão em tudo. Vendo o sucesso dele, Abimeleque quer fazer uma aliança. Numa terra seca, um acordo de paz é bom, mas o controle da água, isso é o que realmente importa. E a negociação ali é bem pragmática, sabe? Abimeleque pede um juramento de lealdade, Abraão topa, mas ele aproveita a chance para colocar uma queixa na mesa, uma queixa muito séria. Os homens de Abimeleque tinham tomado um poço que Abraão havia cavado. Isso era uma ameaça direta. A resposta de Abraão é: pois sim, juro, mas não antes de resolver essa questão da água. Para selar o acordo, Abraão faz uma coisa muito inteligente e simbólica. Ele não só fala, ele age. Ele separa 7 ovelhas e dá de presente para Abimeleque. Esse gesto não era só um presente, era uma prova pública, um testemunho legal de que o poço pertencia a Abraão, não tinha como contestar. E é por causa disso tudo que o lugar ganha um nome, Berseba, que significa Poço do Juramento. O nome do lugar vira um tipo de memorial, uma lembrança permanente do acordo e do juramento feito ali, garantindo o direito de Abraão àquela terra e, mais importante, àquela água. E assim a gente fecha nossa passagem por Gênesis 21, um capítulo que começa com a risada de uma promessa cumprida, atravessa a dor de uma separação e termina com um juramento que garante a sobrevivência. A questão que fica é: 2 promessas, 2 povos. Como é que um poço no deserto e um juramento entre 2 homens puderam selar destinos tão grandiosos e que ecoam até hoje? Fica aí a reflexão.